Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o adjunto adverbial, mais uma função sintática da língua portuguesa. Lembra que lá quando a gente estuda a morfologia, a gente estuda os advérbios? Então, a classificação morfológica dessa classe de fato é como advérbio. Agora a gente vai ver a função sintática desse grupo, que é uma função caracterizada com o nome de adjunto adverbial. Como é que essa relação se estabelece dentro de um enunciado? Como é que ela se estabelece dentro de uma oração? Os adjuntos adverbiais vão se relacionar com verbos, adjetivos, advérbios, outros advérbios, ou com uma oração inteira, muito semelhante à função morfológica do advérbio. Lembra que quando a gente estuda advérbio, a gente entende também que o advérbio é uma classe invariável. O que é que significa isso? Não há modificações do ponto de vista de gênero, masculino e feminino, nem do ponto de vista do número, singular e plural. Por isso que a gente diz que o advérbio é uma classe invariável. Sintaticamente, a gente vai estudar então com o nome de adjunto adverbial. É sempre comum entender que há uma modificação do sentido do termo com o qual ele se refere. Por que isso acontece? Porque a modificação vai indicar uma circunstância, que é a palavra-chave desse grupo, dessa função sintática, a circunstância. O que é uma circunstância? São os pormenores, são as particularidades, são as condições que qualificam e caracterizam para a gente um contexto. Imagine que você fez uma viagem e você determina na sua construção oracional para onde você foi, quando você foi, como você foi. Todas essas informações, todos esses acréscimos funcionam como acessórios da informação principal da sua oração. Por isso que a gente também diz que o adjunto adverbial é um termo acessório da oração, porque ele acrescenta algo dentro desse composto, dentro desse enunciado. O adjunto adverbial às vezes gera algumas dúvidas por conta da semelhança dele com outras funções sintáticas e com outras classes gramaticais, no caso do advérbio. Então é bom a gente fazer algumas distinções. Por exemplo, se nós temos uma construção do tipo nós somos da Bahia. Nós somos é uma construção que tem um sujeito simples, um verbo de ligação, que é o verbo ser, nós somos da Bahia. Essa informação da Bahia é um complemento de quem? Se refere a quem? Se refere ao sujeito. Nós somos da Bahia. Portanto, se há um verbo de ligação, se há um verbo de ligação relacionando o sujeito com o predicativo, essa informação da Bahia, nesse caso, tem uma função predicativa. É diferente, por exemplo, quando eu digo este é um clube da Bahia. Nesse caso, o da Bahia está funcionando dentro dessa oração como um elemento que modifica a palavra clube, ou seja, está se referindo a um nome, a um substantivo. Nesse caso, é uma classe diferente, é uma função diferente, é a função sintática do adjunto adnominal. Esse da Bahia aí é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo clube. Lembra daquelas locuções adjetivas, aquelas palavrinhas que funcionam como adjetivo, mais de uma palavra, nesse caso a expressão da Bahia. Nós também temos a possibilidade de informar algo sobre o lugar que uma ação ocorreu. Por exemplo, se eu digo este jogo foi na Bahia, aí já temos uma outra construção, nós temos uma circunstância de lugar, um indicativo de lugar. E essa expressão agora se caracteriza como adjunto adverbial. Então perceba que é preciso fazer uma análise sintática de todos os outros elementos presentes nesta oração para que você não se confunda e classifique como adjunto adverbial ou como adjunto adnominal o termo errado. Lembra disso, hein? A gente fala que essas indicações de circunstâncias variam muito diante do sentido que você quer expressar dentro do seu texto. Então nós temos, por exemplo, adjuntos adverbiais que indicam meio, ou seja, a forma como algo aconteceu. Se você diz, por exemplo, nós temos o costume de viajar de ônibus, ou seja, esse é o meio que você utiliza para viajar. Então, a gente indica essa circunstância como uma circunstância de meio. As novas gramáticas, os novos livros de português já acrescentam uma série de circunstâncias que antes não eram previstas nesses livros. Por conta dessa dinamicidade que caracteriza a língua, a gente vai ampliando um pouco os conceitos e as classificações. Nós temos também os adjuntos adverbiais de modo, muito comuns, que modificam o sentido do verbo e indicam o modo que uma ação aconteceu. Se eu digo, por exemplo, que esta cantora canta belissimamente, ou esta cantora canta muito bem, eu estou intensificando, eu estou mostrando o modo como ela canta. Se eu digo que ela canta bem, eu estou dizendo o modo que ela canta. Se eu digo que ela canta belissimamente, eu também estou dizendo o modo, que é um modo belo.
Por isso que comumente a gente associa alguns advérbios de modo a essa terminação mente, como eu acabei de fazer, comumente, ou seja, de modo comum. Essa terminação mente é muito usada nos advérbios de modo, alegremente, bondosamente, tristemente. É uma dica que pode funcionar para você identificar alguns advérbios de modo. Existem também os advérbios de tempo. Esses adjuntos adverbiais de tempo, eles são muito úteis porque na hora que você estiver escrevendo um texto, por exemplo, como um texto narrativo, onde é fundamental descrever situações, circunstâncias de tempo, de lugar, você vai precisar utilizar alguns adjuntos adverbiais de tempo. Esses adjuntos adverbiais são marcados dentro da oração, de fato indicando, respondendo a pergunta quando. Então, sempre que você quiser identificar se esse adjunto adverbial está marcando uma relação de tempo, veja se ele responde à pergunta quando. Como, por exemplo, no último domingo fizemos um simulado. Essa expressão inteira, no último domingo, ela tem um valor de tempo, ela indica uma circunstância de tempo. Dentro dessa oração, então, ela pode ser classificada como adjunto adverbial de tempo. É importante a gente fazer essa distinção em grupos, porque muitas vezes você vai ser cobrado a identificar exatamente a circunstância que o advérbio indica. Quando você não tiver que indicar essa circunstância, você vai ter que ser capaz de escrever textos nos quais você coloque exemplos de circunstâncias. E as de tempo e de lugar são muito comuns. As circunstâncias de negação são identificadas basicamente pelo termo não, né? Nós temos um não bem grande aqui que a gente usa para modificar alguns verbos. Quando eu digo, por exemplo, eu não vou a essa festa de jeito nenhum. Aqui eu fiz uma dupla negação, que é muito comum na oralidade. Quando a gente utiliza os adjuntos adverbiais de negação na fala, é muito comum que a gente acabe negando uma mesma coisa várias vezes. Às vezes a pessoa te pergunta, você vai à festa? E você diz, não, eu não vou, não. Pode acontecer essa tripla negação. Muitas vezes a oralidade, ela burla algumas regras específicas da língua. Lembrando que nesse caso a gente pode dizer que a oralidade tem, de certa forma, uma licença para fazer isso, por conta da espontaneidade da fala em algumas circunstâncias. Mas que no contexto escrito seria redundante utilizar dois adjuntos adverbiais de negação no mesmo contexto, a não ser que seu objetivo seja de fato reforçar, dar ênfase, seja um contexto literário ou um contexto textual que permita esse tipo de construção. Os adjuntos adverbiais de assunto geralmente são indicados com o auxílio da preposição sobre, né? Se eu digo que este é um livro sobre a cultura do estado do Rio de Janeiro. Quando eu uso essa construção, eu estou me referindo ao assunto do livro que eu estou lendo, então trata-se de um adjunto adverbial de assunto. Há também os adjuntos adverbiais que indicam condição. Muitas vezes nós vamos construir orações de valor adverbial, ou seja, toda uma oração vai ser construída no sentido de expressar uma circunstância. Quando a gente constrói uma oração do tipo, se eu for à praia, levarei o protetor solar. Se eu for à praia, ou seja, há uma condição. Essa construção inteira introduzida pelo conectivo se tem uma ideia, tem um valor adverbial. Então é importante que a gente também perceba que muitas vezes uma oração inteira pode ter a função sintática pré-determinada. Há os adjuntos adverbiais também de afirmação, quando eu digo, por exemplo, que certamente farei o teste na próxima semana. Ou seja, eu estou afirmando com muita clareza, com muita certeza, que eu realizarei algo diante desse contexto, diante dessa circunstância. Pensa sempre em circunstância como se você tivesse que descrever exatamente o contexto no qual a ação aconteceu. Como se perguntasse a você, o que você fez no último final de semana? Quando você fosse descrever isso, você necessariamente iria apresentar algumas informações, tal como lugar, tempo, modo, companhia, que são circunstâncias adverbiais, que são circunstâncias marcadas sintaticamente como adjunto adverbial. Uma outra circunstância, que é a circunstância de conformidade, também pode ser indicada por meio de orações dentro de um contexto. Quando você diz, por exemplo, que segundo o professor, não haverá aula na próxima semana. Toda essa oração tem valor adverbial, porque você está utilizando uma construção de valor conformativo que indica essa circunstância, a circunstância de conformidade. Dentro de um texto, muitas vezes, você vai perceber que um elemento, mais de um elemento ou uma oração inteira pode ter esse valor adverbial. Por isso, a atenção à análise das funções específicas de cada palavra posicionada dentro de uma oração. Vamos ver alguns exemplos dentro de um contexto? Olha só. Nós temos aqui algumas orações e o nosso papel vai ser tentar identificar qual é a função sintática, qual é a circunstância que esses adjuntos adverbiais estão expressando dentro de cada uma dessas orações. Olha só. Nós temos a primeira, a escola ficou sem aulas
por causa da greve. Toda essa construção aqui de 3 palavrinhas indica o quê? Indica a causa porque a escola ficou sem aula. A escola ficou sem aulas por causa da greve, ou seja, toda essa expressão indica uma circunstância de causa. Encontramos o animal com o dono, ou seja, o que é que representa essa expressão com o dono? Representa a companhia, então é uma circunstância de companhia. Apesar de cansados, alcançamos a meta. O uso desse adjunto adverbial aqui indica uma ideia que a gente chama de concessão, ou seja, uma relação de oposição entre as ideias estabelecidas. Por mais que houvesse o cansaço, foi possível alcançar a meta, ou seja, apesar de, é uma construção usada para indicar essa circunstância de concessão. Provavelmente faremos a aula de campo, ou seja, aqui nós temos um indicativo de dúvida, não há certeza de que o fato vai acontecer. Então, nesse caso, nós temos uma adjunta adverbial de dúvida. Todos os atores lutaram para o sucesso do filme. Essa expressão, de valor nominal, de valor adverbial, está representando o quê? A finalidade da luta dos atores. Todos os atores lutaram com que fim? Com que finalidade? Com qual objetivo? O sucesso do filme. Então, esse adjunto adverbial tem uma indicação de circunstância de finalidade. Preparamos as aulas com o coração. Bom, poeticamente, bonitinho, essa expressão está representando o quê? Um instrumento com o qual a aula foi preparada. Preparamos a aula com o coração. Você pode usar em outras circunstâncias outros instrumentos, geralmente com o auxílio dessa preposição com. Os operários trabalham muito. Esse é o clássico adjunto adverbial que expressa intensidade. Marcado, por exemplo, com outras expressões, tal como bastante, de modo intenso. Faremos a festa no Rio de Janeiro. Olha o exemplo do advérbio de lugar. Os advérbios de lugar geralmente respondem à pergunta onde. É uma forma de você identificar que se trata de um adjunto adverbial de lugar. Marcado também por uma expressão auxiliada por uma preposição. Quando vem no início essa expressão, tanto a de tempo quanto a de lugar, expressões de tempo quanto de lugar, a gente marca no início com uma vírgula, a gente separa. Então, se eu colocasse no Rio de Janeiro, vírgula, faremos uma festa. No próximo sábado, vírgula, faremos uma festa. Essas expressões de tempo e de lugar, quando colocadas no início ou deslocadas no meio de uma oração, elas precisam da utilização da vírgula. Então, a partir de agora, quando você ouvir falar do advérbio do ponto de vista sintático, lembra que ele tem valor de adjunto adverbial, que ele modifica o sentido de um verbo, um adjetivo, um outro advérbio, e que ele tem a função de indicar circunstâncias, que são as mais variadas possíveis. Eu apresentei nessa aula algumas dessas circunstâncias para vocês, ok? Muito obrigado!